Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Você já ficou parado no trânsito hoje? Enfrentar um congestionamento daqueles não é rotina só de quem vive na capital paulista, não. É justamente por isso que a questão dos transportes vive na agenda dos debates públicos e envolve opiniões contra e a favor dos corredores exclusivos e das ciclovias, por exemplo. O que a gente vai contar hoje aqui no Memórias é que esta discussão já é feita há muito tempo aqui na Assembleia Legislativa. E o nosso entrevistado é um especialista neste assunto. Getúlio Hanachiro foi vereador, deputado estadual constituinte, secretário municipal dos Transportes e de Negócios Metropolitanos do Estado. Em 1990, apresentou o projeto de lei que garante passagem de graça para as pessoas com mais de 65 anos. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, deputado. Pois não, eu que lhe agradeço e quero parabenizá-los pela realização deste programa. Sem dúvida nenhuma, é muito importante que tenhamos uma memória, um arquivo da Assembleia Legislativa, de suas atividades, de seus personagens. Bom, eu falei na abertura sobre transporte, sobre ciclovia, sobre essa questão dos carros, mas o senhor tem uma história de vida impressionante, de resistência contra a ditadura, que a gente vai contar, né, para as pessoas antes de entrar nessa especialidade do senhor, que é o transporte, que inclusive tem uma fuga de avião, né? Falei de bicicleta, falei de carro, mas a maior notícia, eu acho que é essa fuga impressionante que o senhor fez para o Chile. O senhor nasceu em 43, na cidade de Itariri, né, que fica no Vale do Ribeira. Num dia já marcante demais. A história até é engraçada, né, tem os seus aspectos engraçados, mas eu diria o seguinte, no dia 19 de abril, que é dia de Getúlio Vargas, também dia do índio, dia do aniversário de Vargas, meu pai estava sendo buscado pela polícia, pelos agentes da Polícia Federal, porque tinha sido acusado de ser elementos do eixo, que estaria fazendo espionagem, informante do eixo. Porque meu pai tinha uma atividade social muito intensa, ele realmente ajudou a criar várias organizações, não só dentro da comunidade japonesa, mas também dentro do Vale do Ribeira. Meu pai foi, durante muito tempo, bananicultor. Ele começou como atividade de professor, ele veio contratado para ser professor, lecionar na comunidade japonesa de Itariri, e, posteriormente, ele se dedicou à bananicultura. E, nessas circunstâncias, ele ajudou a fundar cooperativas, associações, etc. Então, ele tinha uma atividade muito intensa. Isso chamava a atenção de muitas pessoas, uma vez que os japoneses, de um modo geral, eram mal vistos por causa da guerra. Estávamos em meio à Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. E aí os agentes foram prendê-los. E meu pai, no dia que eu nasci, e meu pai sempre foi um bom articulador, um bom, eu diria até político, no sentido positivo, né? Ele disse, olha, vocês estão prendendo pessoas erradas, equivocadas. Vocês estão prendendo japoneses que se dedicam à lavoura, quer dizer... São produtores. São produtores, vocês vão realmente afetar toda a produção de alimentos, etc. E, além do mais, hoje nasceu meu filho, e em homenagem ao Brasil, que eu gosto muito, em homenagem ao presidente da República, eu vou batizá-lo, vou colocar o nome dele como Getúlio, presidente da República. E acabou tudo em pizza. Convenceu todo mundo. Mas ele ia colocar mesmo? Será? Ou ele decidiu na hora? Se ele ia chamar João, a história Marcelo, que ele me contou... E agora ele vai ser Getúlio. Pois é, que ele me contou, que me contava isso. Mas eu acredito que sim, porque ele teve sempre uma grande identificação com o trabalhismo, não apenas de Getúlio Vargas, mas todo o sentido do trabalhismo. Ele esteve muito próximo de pessoas ligadas ao PTB posteriormente, isso na década já de 50.
mas durante esse período da guerra, ele exerceu algumas atividades muito importantes do ponto de vista de preservar a comunidade japonesa e até mesmo dos brasileiros que estavam no Japão. Os meus irmãos mais velhos, 4 foram para o Japão em visita aos meus avós, e 3 um retornou com meus pais e 3 ficaram lá. E nisto estourou a guerra, né? Aliás, 4. Estourou a guerra e eles não puderam voltar ao Brasil. Ficaram durante 10 anos no Japão. Então, eles ficaram separados dos meus pais durante 10 anos. Não é? E nós só viemos a conhecê-los depois, realmente, bem mais tarde. Agora, deputado, eu imagino que essa convivência e esse exemplo, né, do pai do senhor, que não era só um produtor rural, era um homem todo engajado, e esse nome predestinado fizeram o senhor já se envolver com política muito cedo, muito precocemente, é isso? Na verdade, quando eu já estava no ginásio, no colégio, e aliás eu estudei numa escola pública de alto padrão, e eu coloco isso porque para acabar com aquela mística de que a escola pública não pode ser uma escola boa. Pelo contrário, o Colégio Estadual Presidente Roosevelt, onde eu estudei, passaram inúmeras figuras posteriormente que se sobressaíram tanto nas ciências quanto nas áreas públicas, acadêmicas, etc., foram realmente professores que, em parte, davam aula neste colégio e, em parte, davam aula na USP. Né? E eu estudei durante muito tempo nessa escola, o ginásio, parte do ginásio, parte do colégio. E já nessa época, eu fazia parte da diretoria do centro acadêmico. Para você ter ideia de como era essa escola, o único diretório acadêmico, o único diretório estudantil secundarista que se chamava Centro Acadêmico era deste colégio, chamava Centro Acadêmico Presidente Já se achava Roosevelt, uma faculdade já se achava uma... Mas, veja, nós no colégio, nesse colégio, já discutimos a libertação da Argélia. A gente tinha uma visão da questão nacional, da questão internacional. Quer dizer, quem não lia a página... Tinha aula de marxismo? Tínhamos aula havia um núcleo da POLOP. POLOP era a abreviatura de Política Operária, um grupo marxista, não é? Trotskista, que realmente, para propagar o marxismo entre os colegas, eles montaram um curso. Então, todos os sábados nós tínhamos curso de marxismo dado por voluntários. Não é? E era interessante, porque, na verdade, era mais uma abertura. E eu participei intensamente das atividades do Grêmio, não é? E posso dizer o seguinte, que foi muito importante essa participação. Aliás, eu escrevo relativamente regular, não é? Português, fluente em português, porque eu tive 3 condições que essa escola me deu. Uma foi o professor de português, Edith Pimentel Pinto, excelente, que foi professor da USP também, um professor de latim, Pina, e o Grêmio acadêmico. Por quê? Porque no Grêmio estudantil a gente fazia ata, eu era o secretário-geral, eu tinha que elaborar a ata. Isso obrigava... Anos? Isso com 16? Eu tinha 16 anos, 15 anos, então eu era obrigado a redigir a ata. Isto vai obrigando a você verbalizar de uma forma adequada, não é? De uma forma correta, o seu português, a sua redação, as concordâncias, não é? Então, isso foi realmente um aprendizado muito importante fora da escola, fora do currículo escolar. Coisa que hoje a gente quase não vê. E, por outro lado, essa conscientização política. O debate era muito intenso. Com isso, eu participei também da União Paulista de Estudantes Secundaristas, não é? que era a porta de entrada para o UEE e UNE, não é? E que era uma participação intensa, uma participação aguerrida, uma participação onde se discutiam as ideias.
Para você ter ideia de um garoto de 15, 16 anos discutir a libertação da Argélia, a independência da Argélia, da África. Mas o Brasil também pedia, né? Era um cenário na verdade, que nós não dava para ficar indiferente. Exatamente. Nós vivíamos um momento da história política brasileira de profundas transformações, sejam transformações sociais, econômicas e políticas, não é? Que pegou a nossa geração. Não é? De modo que foi uma vida muito intensa, ao lado do que acontecia nas artes, sobretudo nas cinematográficas, não é? Arte Nouveau, Nouvelle Vague, todas essas correntes de pensamentos, de artísticos, foi nesse período que realmente empolgava a juventude. Quer dizer, a juventude não podia estar alienada, entendeu, de todo este processo. Agora, o Getúlio predestinado passou na faculdade no ano do golpe militar, 64. Exatamente. Aí já foi uma outra etapa também, embora dando continuidade. Por exemplo, na faculdade, eu logo em seguida, 1 ano, 2 anos depois, eu me elegi presidente do Centro Acadêmico de Sociologia e Política. Nessa mesma época, eu falo isso para mostrar como é que era o momento que nós vivíamos. Pano de fundo ali. Pano de fundo desse processo. Na mesma época, no Centro Acadêmico 22 de agosto da Faculdade de Direito da PUC, o presidente era Zé Dirceu. E na Faculdade 11 de agosto, Faculdade de Direito, Largo 11 de agosto, o presidente era o Aloysio Nunes Ferreira. Então, são figuras que depois tiveram... Na USP. E eu estava na USP, tiveram também essa trajetória. E nós tínhamos uma participação muito grande. Eu fui vice-presidente da UE. Eu me elegi numa chapa junto com Antônio Funari, União Estadual dos Estudantes, que, na verdade, era uma organização que, ao nível do Estado, ao nível nacional, era a UNE, não é? E ao nível do Estado, você tinha a UE. Ao nível da União, a UNE, nós tínhamos o Travassos, que posteriormente foi perseguido, e ao nível da UE, eu fui vice-presidente dessa entidade, tendo sido também presidente do Centro Acadêmico. Quer dizer, o senhor passou na USP em 64, que foi o ano do golpe, em 65 já era o vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, Brasil pegando fogo. Exatamente, foi um período extremamente crítico, não é? Extremamente convulsionado, quer dizer, nós temos o golpe de 64, onde você tem uma ruptura profunda, não é? Do Brasil, do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista da juventude, quer dizer, aquela juventude universitária que vinha num processo de acompanhar e participar das transformações sociais, transformações políticas que o Brasil perseguia, acaba, de uma forma abrupta, sendo interrompido este processo. E o senhor foi estudar o que na USP? Foi Sociologia e Política? Sociologia e Política. Ademais, eu fiz também, durante algum tempo, um curso de línguas orientais, porque era uma forma de eu tentar voltar um pouco às origens e aprender um pouco de japonês, mas coisa que, infelizmente, não deu, porque logo em seguida tive que sair do Brasil. Mas eu fiz Sociologia, e foi importante para mim, porque logo em seguida, quando houve o golpe, eu fui preso numa das edições do Congresso da União Estadual dos Estudantes, e aí, quando eu fui preso, o delegado resolveu indiciar 12 desses participantes desse congresso. Desses 12, apenas 4 foram aceitos pelo juiz auditor como sendo indiciados no processo e submetidos a julgamento. Nós 4 fomos julgados. O senhor foi um dos 4? Eu fui um dos 4, só que como esse julgamento foi o primeiro julgamento depois do AI-5,
os nossos advogados recomendaram que nós não comparecêssemos, que fôssemos julgados à revelia, porque seríamos já a priori fatalmente condenados e presos. E foi o que aconteceu. Um deles, o Antônio Funari, filho, ele era advogado, porque todos nós já tínhamos formados, nós saímos da faculdade, o julgamento foi 2 ou 3 anos depois da prisão. Quando nós saímos, o Funari era advogado dos presos que estavam de outros congressos, né? Congressos posteriores. E numa das oportunidades, ele, ao entregar um bilhete ou receber um bilhete de um dos presos, foi preso em flagrante. Então, todo mundo estava sendo preso. Pois é, logo em seguida ele foi julgado nesse processo que nós também fomos condenados, só que como ele já estava preso, ficou durante 6 meses preso até que ele conseguiu um novo julgamento e aí foi absolvido. Mas eu tive que curtir 5 anos de exílio. Espera, o senhor não vai contar tão simples assim essa história. Eu vou chamar um intervalo e no próximo o senhor conta detalhes dessa fuga que foi um dos momentos mais importantes da vida do senhor, né? Esse exílio no Chile. A gente volta daqui a pouquinho com mais memórias. Até já.